Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo da função exponencial. Bom, nas aulas anteriores nós definimos a função exponencial, começamos a provar alguns lemas. Qual o objetivo de provar esses lemas? O objetivo é o seguinte: nós temos aqui algumas propriedades da função exponencial que precisam ser demonstradas. E para que essas demonstrações tenham um caráter mais abrangente, nós precisamos provar esses lemas. Hoje nós vamos provar o lema 3. O que diz o lema 3? O lema 3, ele está mostrando que a função exponencial ela é crescente, se a gente tomar a base num determinado intervalo, ou decrescente se a gente tomar a base num outro determinado intervalo. Isso que a gente está fazendo é para o conjunto dos números racionais. Nós vamos provar esse lema nessa parte que está destacada aqui, provando que ela é crescente quando a base é maior que 1 para os números racionais. O caso em que ela é decrescente, ele é feito de maneira análoga. Por quê? Nós já estudamos no lema 1 e no lema 2, quando a base era maior que 1 e quando a base estava compreendida entre 0 e 1. Nós vamos fazer agora, então, é demonstrar que ela é crescente quando a base é um número maior que 1, isso valendo quando o expoente é um número racional. Depois a gente vai olhar quando o expoente é um número irracional. Isso a gente vai olhar no lema 4 e a gente vai tentar ver se o que a gente sabe até então de potenciação é suficiente para a gente dar continuidade quando o expoente é um número irracional. Então vamos lá, vamos ler o lema 3. O lema 3 diz o seguinte: se eu tiver a base, o número B real, maior que 1, RS números racionais, nós temos o seguinte: B elevado a S maior que B elevado a R é equivalente a S maior que R, ou ainda B elevado a S maior que B elevado a R, se e somente se o S é maior que R. Lembrando que a gente está olhando para quando é crescente, mas o caso decrescente está escrito aqui, e é um bom treino você refazer essa demonstração que eu vou fazer agora para esse caso aqui de cima. O que nós temos é o seguinte: B elevado a S maior que B elevado a R, eu vou manipular essa minha equação de modo a preservar a minha desigualdade. Bom, eu já sei que se eu multiplicar essa minha equação por um número que é não negativo, a minha desigualdade preserva. Então, eu vou multiplicar esses dois membros por B elevado a menos R. E nós já vimos nas aulas anteriores que B elevado a menos R vai ser um número não negativo. Então, eu vou ter B elevado a S vezes B elevado a menos R maior que B elevado a R vezes B elevado a menos R. Só que observa comigo. B elevado a R vezes B elevado a menos R é B elevado a zero, que a gente sabe que é 1. Sei também que B elevado a S vezes B elevado a menos R é B elevado a S menos R. Então, o que nós vamos fazer é o seguinte. Vamos escrever aqui que B elevado a S menos R é maior que 1. Só que eu me lembro agora da minha aula anterior, do lema 2. O lema 2 garante para a gente que se B elevado a S menos R é maior que 1, eu posso afirmar que S menos R é maior que 0. Vamos aqui para a linha de baixo. Afirmar que S menos R é maior que 0 é o mesmo que dizer que S é maior que R. E com isso, a gente termina a demonstração do lema 3 para o caso quando a função é crescente. Está aqui, quando ela é decrescente. Um bom treininho é você rearrumar essas passagens olhando aqui para esse caso. Vamos agora ler o lema 4 e tentar ver se o que eu sei é suficiente. Vamos lá.
Bom, o lema 4 é o seguinte. Eu tenho o número B, que é real, a gente já sabe que esse B é a base. Essa base é um número maior que 1. E esse número alfa, ele pertence agora ao conjunto dos números que são reais, mas não são racionais. A gente já sabe que um número que é real e não é racional é um número irracional. O que nós queremos provar é o seguinte. Alfa maior que zero equivale a dizer que b elevado a alfa é maior que 1. É claro que a gente vai tentar também mostrar o caso em que a base b está compreendida entre 0 e 1. Tá? Então, em todos esses lemas, a gente está sempre abordando os dois casos, quando a base é maior que 1 e quando a base está compreendida entre 0 e 1. Só que veja, agora eu preciso olhar para a potenciação quando o expoente é um número irracional. Só que até então a gente não trabalhou a potenciação com número irracional. Então a gente não sabe definir o que é potenciação com número irracional. O que nós vamos fazer? Vamos definir potenciação com número irracional para depois a gente demonstrar o lema 4. Então vamos lá. Vamos primeiro definir o que é potenciação quando o expoente é um número irracional. Bom, vamos definir então potência com expoente racional. Seja um B um número real, o alfa, um número que é real, mas não é racional. A gente já sabe que o número real que não é racional é um número irracional. E os seguintes conjuntos, que eu nomeei como A1, A2, B1 e B2. A1 é o conjunto dos números R racionais, de modo que R é menor que alfa. A2 é o conjunto dos números S, também racionais, de modo que o S é maior que alfa. B1 é o conjunto das potências B elevado a R, e esse R é tomado aqui no conjunto A1. E o B2 é o conjunto das potências B elevado a S, de modo que o S é escolhido aqui no A2. O que nós temos? Eu tenho um irracional alfa e dois números racionais R e S. R escolhido no A1 e S escolhido no A2. Como o R é escolhido no A1 e o S é escolhido no A2, o S é maior que o R. Esse número alfa é um número irracional que está entre R e S. O que acontece é que eu posso escolher no A1 e no A2 a diferença RS bem pequena. Como? Apertando o meu intervalo, espremendo o meu intervalo, tomando o número R cada vez mais próximo do número S. Como se eu tivesse o R caminhando para cá e o S caminhando nesse outro sentido. Então, estou tornando a diferença S menos R positiva e tão pequena quanto eu queira. Esse número alfa está lá. Usando o lema 3 que eu acabei de aprender, eu sei que se o R é menor que S, e esse B, eu estou fazendo para o caso do B maior que 1, que a gente já sabe que quando o B está entre 0 e 1, as coisas acontecem de forma análoga, e a gente discutiu isso lá no lema 3. Então, quando o B é maior que 1, o R menor que S, eu tenho B elevado a R menor que B elevado a S. Tomando aqui de novo na minha reta, eu tenho aqui o B elevado a R à esquerda do B elevado a S. Ora, a base é um número maior que 1. O R caminha nesse sentido. Se o R caminha nesse sentido, pelo que a gente acabou de ver no lema 3, o B elevado a R também caminha no mesmo sentido. O S caminha nesse sentido, sentido oposto ao do R. Então, o B elevado a S também caminha nesse sentido. Aqui nós tornamos a diferença tão pequena quanto eu quis, porque eu fui espremendo o meu intervalo. Aqui eu também vou espremendo o meu intervalo. Fazendo isso, o B elevado a alfa, que é um número irracional,
é o único número que está nesse intervalo, conforme eu vou espremendo o R e o S, por consequência do lema 3, o B elevado a R e o B elevado a S também vão espremendo, ou seja, o meu intervalo vai ficando cada vez mais curto, mais coladinho, e o B elevado a alfa é o único número que está nesse intervalo. Vamos entender isso através de um exemplo. Me acompanha. Aqui eu tomei o raiz de 2. Raiz de 2 é um número irracional, a gente já provou isso. A gente já sabe que raiz de 2 é um número irracional. Então vamos tomar aqui aproximações por falta e aproximações por excesso do raiz de 2. Então vamos começar assim, 1 e 2. 1 é menor que raiz de 2, 2 é maior que raiz de 2. Tá ok. Raiz de 2 é um número aqui nesse intervalo. Vou espremer o meu intervalo. Vou tomar 1,4 e 1,5. Vou tomar aqui 1,41 e 1,42. O que eu vou fazer? Eu vou olhar agora para o 3 elevado a raiz de 2. Bom, eu vou usar então aquela ideia que eu tive do lema 3. Se o R é menor que S, B elevado a R menor que B elevado a S. E eu vou supor o 3 elevado a raiz de 2 aqui no meio. Agora vamos espremendo o intervalo. Aqui eu tenho 3 elevado a 1 e aqui eu tenho 3 elevado a 2. Pelo que eu vi no lema 3, o 3 elevado a 1 é menor que o 3 elevado a 2. Vou continuar. 3 elevado a 1,4, 3 elevado a 1,5. Esse menor que esse. 3, 1,41, 3 elevado a 1,42. O 3 elevado a raiz de 2, ele está nesse intervalo, está nesse intervalo e está nesse intervalo. Ou seja, pelo que a gente acabou de definir, conforme eu vou apertando, ou seja, vou tornando aqui essa aproximação para o raiz de 2 melhor, ou seja, vou tornando o meu intervalo mais apertado, o único número que vai sempre aparecer aqui vai ser o 3 elevado a raiz de 2. Assim a gente define, então, o que é potência para o número irracional, e na nossa próxima aula a gente vai gravar o lema 4, falando exatamente sobre isso. Um abraço, até a próxima.